Neste vídeo nós vamos tratar de uma questão muito relevante, que é a questão da prova da união estável do dependente que está requerendo o benefício de pensão por morte. Muitas vezes este benefício é negado e indeferido justamente porque este dependente não consegue apresentar as provas que são exigidas pelo INSS. Então nós vamos começar a nossa apresentação mencionando o que é união estável, nós vamos apresentar também qual é a legislação aplicável a este instituto da união estável, assim como nós vamos demonstrar quais são os documentos que são exigidos pelo INSS, que são 3 provas documentais desta união estável, e por fim nós vamos esclarecer e dar o nosso ponto de vista sobre a irregularidade do INSS exigir 3 provas documentais para caracterização e reconhecimento da união estável para fins de concessão do benefício de pensão por morte, e nós vamos aí fundamentar em 4 etapas esta irregularidade cometida pela Previdência Social, pelas agências do INSS. No nosso bate-papo de hoje nós vamos conversar, nós vamos mencionar a questão da legalidade ou ilegalidade do INSS de exigir 3 provas documentais para aceitar o reconhecimento da união estável quando do requerimento do benefício de pensão por morte realizada pelo companheiro ou companheira dependente do falecido em alguma agência do INSS. Em regra, a maioria dos postos e das agências do INSS exigem aí 3 provas documentais, 3 provas materiais desta união estável, e nem sempre o dependente possui estas provas aí para apresentar no seu requerimento de benefício. Mas nós vamos começar mencionando o que é união estável. Então, a lei conceitua a união estável de uma maneira bem simples, mencionando que é a convivência pública e duradoura entre homem e mulher com o objetivo de constituir uma família. Então, basicamente é isto a união estável. A lei não menciona um tempo mínimo ou um tempo máximo, mas sim ela menciona alguns elementos que deve ter nesta relação entre o homem e a mulher para que seja caracterizado e reconhecida a união estável. Então, quais são esses elementos? Nós separamos aqui 3 elementos do nosso ponto Nós separamos 3 elementos do nosso ponto de vista que são necessários para caracterizar a união estável, e nós vamos passar por eles aqui de uma maneira bem rápida, apenas para evidenciar o que é necessário para se caracterizar esta união. Então, o primeiro é a convivência pública e duradoura. Bom, a convivência pública é muito simples, né? Este casal ele tem que se apresentar, o homem e a mulher que estão se relacionando, deve se apresentar em público como se casado fossem, né? Enfim, eles devem se apresentar como se fosse uma família, como se tivesse constituído uma família, e a sociedade tem que enxergar aquele casal como se fosse aí marido e mulher. Então isso é muito simples, não precisa se aprofundar muito para evidenciar o que é uma união pública, né? Uma convivência pública. Agora, a questão da convivência duradoura, isso é muito relativo, né? A lei não determina um prazo mínimo, não é necessário ter de convivência entre homem e mulher 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não há um prazo mínimo estipulado, a lei não exige, a lei só menciona que esta convivência deve ser duradoura. É claro que isto deve ser interpretado e deve ser analisado a cada caso concreto. Nós podemos considerar que uma união de 2 meses, 3 meses é duradoura? Depende, né? Depende, porque se constar nesta união outros elementos, é possível caracterizar sim uma união estável de um casal que esteja juntos aí, convivendo juntos no mesmo teto, com o objetivo de constituir família, que seja pública essa relação, esta união. Então pode ser sim considerado uma união estável de uma relação de 3 ou 4 meses, assim como uma relação de 1 ano ou 2 anos
pode não ser considerada uma união estável se não estiver presente aí os 3 elementos. Então essa questão da duração da união estável é muito relativa e deve ser analisada a cada caso concreto, porque a lei não estipula, não determina um prazo mínimo específico para sua caracterização. A relação entre homem e mulher, isso é o que está na Constituição Federal e que é repetido pelo Código Civil. A união estável, ela é reconhecida entre homem e mulher. Esta regra, ela foi relativizada pela jurisprudência por várias decisões judiciais e hoje também é reconhecida a união estável de pessoas do mesmo sexo. Esta é uma questão muito polêmica, é uma questão que é matéria para a gente elaborar um artigo e um vídeo específico sobre isso, mas fica aqui uma nota, digamos assim, de que foi relativizado, não é mais uma relação só entre homem e mulher que se caracteriza a união estável, uma vez que a jurisprudência reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O objetivo de constituir uma família. Não existe união estável quando uma relação ela não tem por fulcro, não tem por objetivo a constituição de uma família. Inclusive a própria Constituição Federal, regulamentada aí pelo Código Civil e outras leis, fundamenta e protege muito bem esta questão da relação da família, né? Então, qualquer união entre homem e mulher que foi relativizado, que seja duradoura, seja pública e tenha por objetivo constituir uma família, e constituir uma família não significa necessariamente ter filhos, né? Mas está incluso aí a questão dos filhos também, o objetivo de constituir uma família. Então, estes são os 3 elementos principais. Cada elemento desse, só a questão do Instituto da União Estável, já é matéria aí para conversar durante mais de 2 horas. É um instituto que ele é muito estudado, ele é muito discutido, é objeto de diversas decisões judiciais. Então, o nosso foco aqui foi apenas mencionar os principais elementos caracterizadores da união estável para fins de concessão do benefício de pensão por morte. Dando sequência, eu já meio que mencionei neste bate-papo, mas as regras que regulamentam, que tratam da questão da união estável, as principais regras, né? Claro que existem outras, mas as principais regras para o nosso objetivo estão constantes aí no artigo 1723 do Código Civil, que trata da união estável. Tem um capítulo específico tratando da união estável no Código Civil. Tem a regra principal que consta na Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, que trata também do reconhecimento da união estável como uma entidade familiar, e principalmente o artigo 16 da Lei 8.213 de 1991, aonde coloca o companheiro ou companheira de união estável como dependente de primeira classe, onde em seguida nós vamos explicar o que isto significa. Dependente para fins previdenciários, que é o companheiro ou companheira, o artigo 16 da Lei 8.213 de 1991 classificou o companheiro e a companheira de união estável como dependente de primeira classe. O que isto significa? Isso é muito relevante, isso é muito importante gravar, porque o dependente de primeira classe, considerado pela lei, ele não precisa provar a dependência econômica. E isto, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, principalmente para o companheiro ou companheira que está provando a sua união estável para a concessão do benefício, é muito relevante, porque o companheiro e companheira têm a presunção da dependência econômica. Não é necessário apresentar um único documento ao INSS para provar que aquele companheiro ou companheira dependia economicamente do outro, uma vez que ele é equiparado a cônjuge, né? Ele é equiparado ao filho também, que está na mesma classe, na primeira classe de dependentes. Então, os dependentes de primeira classe não precisam provar a dependência econômica. Então, foi dada uma força muito relevante para o companheiro e companheira pela própria Lei de Concessão de Benefícios Previdenciários, a Lei 8.213 de 1991.
Os documentos que o INSS exige são vários, né? Mas tem um rol que está previsto no Decreto 3.048 de 1999, onde deste rol de documentos o INSS pede três provas documentais para que o dependente tenha concessão do seu benefício de pensão por morte. Estas 3 provas documentais constam no parágrafo 3º do artigo 22 do Decreto 3.048 de 1999. Então nós vamos mencionar aqui apenas os principais, provavelmente está aparecendo ao lado aqui na tela aí a relação destes documentos, que são exigidos apenas 3 desta relação, mas eu vou mencionar os principais que normalmente no dia a dia no INSS são exigidos. Por exemplo, certidão de nascimento de filhos, né? É uma prova que sempre a pessoa consegue obter e apresentar. Nós temos aí também declaração de imposto de renda, onde aquele companheiro insere o outro como seu dependente no imposto de renda. Declaração feita em tabelião, prova de mesmo domicílio. A prova de mesmo domicílio é essencial e muitas vezes o dependente que vai requerer o benefício não tem, porque todas as contas de água, luz, telefone estavam no nome do falecido, do instituidor do benefício, e o dependente não tinha nada em seu nome e acaba prejudicando aí a apresentação dessa prova, que é muito importante. Nós temos também aí conta bancária conjunta, né? Então o INSS pede também a prova de uma conta bancária conjunta para provar esta união estável. Nós temos também um outro documento importante que é a apólice de seguro. Enfim, o falecido deixou uma apólice de seguro aí para o seu companheiro ou companheira. Escritura de compra e venda de imóvel. Nós podemos incluir aqui também contrato de locação, também serve como uma prova documental, mas não são necessárias aí apresentar todas estas provas, né? O INSS pede deste rol, que tem aí 16 incisos, né? Um rol de 16 incisos, ele pede que sejam cumpridos aí pelo menos 3. Então ele pede a apresentação de 3 documentos, 3 provas documentais para caracterizar a relação de união estável para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. Nós consideramos esta exigência do INSS irregular, ilegal e inconstitucional. O INSS não deveria exigir estas 3 provas em relação ao reconhecimento da união estável. Nós separamos aqui 4 fundamentos para justificar por que é irregular a exigência do INSS de pedir estes 3 documentos, estas 3 provas documentais para o reconhecimento da união estável. É claro que a gente poderia apresentar aqui uns 10 fundamentos para justificar esta irregularidade cometida pela Previdência Social, pelo INSS, mas este vídeo iria ficar muito longo e nós achamos melhor separar apenas 4 fundamentos, onde nós consideramos que são os principais para demonstrar que o INSS age de forma totalmente equivocada na aplicação desta regra, onde é exigido 3 provas documentais para o reconhecimento da união estável. Vamos começar aqui então em relação ao Decreto 3.048 de 1999, que ele acaba ultrapassando os seus limites, ou seja, um decreto ele não pode ser mais que a lei não pode ser mais que a Constituição Federal. Existe uma hierarquia entre as leis, onde a Constituição está no patamar maior, depois vem as leis ordinárias, leis delegadas, e aí vem os decretos e instruções normativas. Eu não vou entrar muito em teoria geral do Estado, teoria geral do direito, não vou entrar muito nessa questão muito técnica, não é o nosso objetivo, mas apenas para esclarecer que este decreto ele regulamenta, na verdade, 2 leis, que é a Lei 8.212, que é a Lei de Custeio da Previdência Social, e a Lei 8.213, ambas do ano de 1991, que é a Lei de Benefícios, a Lei de Concessão de Benefícios Previdenciários. Então, este decreto, ele tem a função dele, tem por função, o objetivo deste decreto é regulamentar estas 2 leis, traçando aí uma facilitação da aplicação dessas leis. Ele deve auxiliar na aplicação dessas leis. Este decreto ele não pode acrescentar ou criar uma nova regra, porque isto não compete ao decreto. Então, o decreto, ao estabelecer
a exigência de documentos em que a lei não exige, ele está extrapolando os seus limites. E isto o torna irregular, ilegal e inconstitucional. Então, por este motivo que o decreto está criando regras que não existem na Lei 8.213, não existem no Código Civil e não existem na Constituição Federal. Então, ao inovar, ao criar um elemento a mais para que seja reconhecida a união estável, este decreto está criando uma regra que extrapola a sua competência. Então, este é o primeiro fundamento, é a primeira justificativa aí que nós mencionamos ao qual o INSS aplica este decreto de forma irregular. O segundo fundamento, e também muito relevante, é a questão da interpretação equivocada que a Previdência Social, que o INSS faz na aplicação desse decreto. Isso é pouco percebido, mas na verdade este parágrafo 3º do artigo 22, onde tem este rol de documentos a serem apresentados para a Previdência Social, trata-se na verdade de exigência de documentos para prova de dependência econômica e não de prova de união estável. O próprio dispositivo constante no artigo 22 do Decreto 3.048 de 1999 menciona isso com muita clareza. Na hipótese dos dependentes de segunda classe, os pais do falecido, ou de terceira, os irmãos do falecido, estes dependentes, sim, devem obrigatoriamente e necessariamente apresentar as 3 provas documentais da dependência econômica. Isto não se aplica aos dependentes de primeira classe, ou seja, o cônjuge, companheiro, companheira e filhos. A lei presume a dependência econômica, logo não é necessário apresentar nenhum documento. O que o INSS faz de forma irregular é interpretar de forma favorável para si a aplicação dessa norma e aproveitar o gancho para exigir também do dependente que quer provar a união estável esses documentos que só são exigidos, apenas e tão somente são exigidos quando da prova da dependência econômica, que na hipótese do companheiro ou companheira, a lei presume esta dependência econômica. Então não há necessidade de apresentar nenhum documento em relação à dependência econômica para os dependentes de primeira classe, aonde estão inseridos aí o companheiro e companheira. Então, por este motivo de uma interpretação equivocada e desfavorável ao dependente, o INSS também age de forma irregular. O terceiro fundamento de que o INSS age de forma irregular é a questão dele não aceitar prova testemunhal para o reconhecimento da união estável. Não só a prova testemunhal, muitas provas apresentadas pelo dependente quando do requerimento do benefício de pensão por morte também não são aceitas pelo INSS, como fotografias, cartas escritas para o falecido, para o seu companheiro ou companheira, enfim, são dezenas de documentos que muitas vezes no requerimento previdenciário o próprio analista ou técnico do INSS devolve aí para o requerente do benefício porque ele não aceita juntar isso dentro do processo administrativo. Mas principalmente o INSS não aceita a prova testemunhal para o reconhecimento de união estável. E isso é totalmente irregular. Por que é totalmente irregular? Não existe nenhum dispositivo legal, mesmo na Lei 8.213 de 1991, que implique na restrição da apresentação da prova testemunhal. Isto porque só existe uma hipótese aonde a própria Lei 8.213 exige um início de prova documental que deve ser complementada por prova testemunhal, que é quando o requerente do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade quer provar algum tempo de serviço ou contribuição. Assim, não é necessário a prova, ou melhor dizendo, não é aceita pelo INSS a prova exclusivamente testemunhal na hipótese de prova de tempo de contribuição e serviço. Apenas e tão somente nesta hipótese a lei prevê esta restrição. Agora, para o reconhecimento da união estável,
não há nenhum regramento legal, não há um único dispositivo mencionando que não deve ser aceito a prova exclusivamente testemunhal. Assim, ainda que esse requerente, esse dependente, apresentasse o seu requerimento de pensão por morte e não tivesse um único só documento, se ele não tivesse nenhum documento da prova da união estável, mas possuísse aí duas testemunhas boas que presenciaram essa união duradoura durante um certo período, o INSS deveria colher o depoimento dessas testemunhas num procedimento de justificação administrativa e conceder o benefício de pensão por morte, desde que caracterizado aí o reconhecimento dessa união estável. Mas sem qualquer justificativa plausível, sem qualquer fundamento legal nem jurídico, o INSS simplesmente não aceita a prova testemunhal para o reconhecimento da união estável. Então o INSS está criando um empecilho, ele está criando uma regra que não existe na própria lei de concessão de benefício, que é a Lei 8.213 de 1991. Então o fato do INSS não aceitar a prova testemunhal já é mais um fundamento, digamos assim, de que é totalmente irregular a interpretação e a sua posição em relação ao reconhecimento da união estável para a concessão do benefício de pensão por morte. Por fim, nós podemos evidenciar como último fundamento da irregularidade cometida pelo INSS na questão do reconhecimento da união estável, é um dispositivo que está constante no próprio Decreto 3.048 de 1999, onde no inciso 17, veja bem, eu vou ler a letra do dispositivo legal. No inciso 17, estabelece que o INSS deve aceitar qualquer outro documento, veja bem, o INSS deve aceitar qualquer outro documento que levar à convicção do fato a ser comprovado. Ou seja, existe um rol neste artigo, no parágrafo 3º do artigo 22 do Decreto 3.048 de 1999, existe um rol de 16 incisos onde são exigidos documentos e o INSS pede a apresentação de 3 deste rol de 16 documentos. O INSS exige 3 para que seja reconhecida a união estável ou a prova da dependência econômica. Mas o inciso 17 estabelece que o INSS deve aceitar qualquer outro documento que levar à convicção do fato a ser comprovado. Ou seja, não há explicação para que o analista ou técnico do INSS, quando do requerimento do benefício previdenciário pelo dependente de pensão por morte, não aceitar a apresentação de fotografias. Por fim, nós podemos mencionar como quarto objetivo, quarto fundamento da irregularidade que é cometida pela Previdência Social, pelo INSS, é a questão de que ele interpreta a própria lei, o próprio Decreto 3.048 de 1999, apenas o que é favorável para o INSS. A parte que não cabe ao INSS, que não é favorável, ele simplesmente ignora. E nós podemos demonstrar esta irregularidade cometida no próprio dispositivo, no próprio Decreto 3.048 de 1999, no artigo 22, parágrafo 3º. Existe lá um rol de 16 incisos, onde são demonstrados quais são os documentos que são necessários apresentar, ao menos 3, para que o INSS aceite aí o reconhecimento desta união estável. Agora, é importante, eu vou frisar aqui o inciso 17 do artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048. Olha só o que estabelece o inciso 17 deste dispositivo legal. O INSS deve aceitar qualquer outro documento que levar à convicção do fato a ser comprovado. Ou seja, o próprio decreto regulamentador da lei previdenciária, criada aí pelo Poder Executivo, estabelece que o INSS é obrigado a aceitar outras provas que prove o fato da relação da união estável. Então não é justificativa para o analista ou técnico do INSS negar o recebimento de documentos que são apresentados pelo dependente quando do requerimento do benefício. Porém, nós presenciamos quase que diariamente que fotografias, por exemplo, não são aceitas pelo INSS, o analista não aceita a apresentação de fotografias de carta em que o falecido escreveu para o seu companheiro ou companheira. Então são centenas de documentos que muitas vezes
o dependente não possui aquele rol de 16 documentos, não possui 3 documentos ali dentro daquela lista, mas possui outros documentos que também servem de prova para a convicção de que existia aquela união estável. Mas simplesmente o INSS fecha os olhos, não olha para esse dispositivo legal e não aceita qualquer outro tipo de documento que não esteja constante naquele rol, mesmo a própria lei estabelecendo que o INSS deve aceitar outras provas que levem à convicção da relação de união estável. Então existem evidentemente que vários outros fundamentos, mas nós consideramos que de forma sucinta e breve estes 4 fundamentos são os principais, e com isto nós já conseguimos aí evidenciar os absurdos que são cometidos aí pela Previdência Social em desfavor do segurado e do dependente que está requerendo o benefício de pensão por morte. Qual é a solução para a pessoa que se encontra nessa situação, que requereu seu benefício, não tinha prova ou apresentou as provas que possuía e mesmo assim teve o requerimento de benefício negado pelo INSS? Compete aí procurar um profissional da advocacia e ingressar com uma medida judicial na Justiça Federal Previdenciária, seja no Juizado Especial Federal, seja na Justiça Comum Federal Previdenciária, e ingressar com pedido de concessão do benefício de pensão por morte que foi indeferido pelo INSS, incluindo neste pedido aí desta ação o reconhecimento da união estável, apresentando aí as provas que possuir, e aí neste momento sim já é mais justo, já é mais correto que é aceito pelo Poder Judiciário a apresentação de prova testemunhal. Com isso, então, nós concluímos esta apresentação. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.